Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus que está no livro do Evangelho por Lucas, e nós vamos iniciar agora no capítulo 14. Toda honra e glória pertence a Deus. Lucas, capítulo 14. Aleluia. Queridos, aqui vai falar sobre a cura do hidrópico, que foi no dia do sábado. Aqui diz assim: e aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se, e tomando-o, curou e o despediu. E respondendo-lhe, disse: qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia do sábado, o jumento ou o boi, e não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isto. Glória a Deus. Irmãos, vejam bem, quero até ajudar vocês, né? Aqui se fala de hidrópico. O que seria hidrópico, né, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos aqui entender que aqui, glória ao nome do Senhor, aleluia. Seria uma pessoa, irmãos, aqui quando Jesus falou do hidrópico, uma pessoa que sofre de hidropsia. É uma doença que consiste no acúmulo de líquido. É uma pessoa que fica inchada, sabe? Cheio tá inchado tudo nela, líquidos, né? Então, são águas, vamos dizer assim, que vai deixando a pessoa inchada. Isso aí é tão comum nos dias de hoje, né? Ainda mais as mulheres falam: nossa, como eu estou inchada, o meu pé está inchado, ou qualquer, pode ser parte do corpo, como pode ser o corpo todo. No caso aqui, esse homem estava inchado, ele tinha uma enfermidade de acúmulos de líquidos. Olha como o Senhor Jesus, irmão, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Veja só, até do inchaço de uma pessoa, o Senhor é maravilhoso e ele vem a cuidar dessa parte também. Glória a Deus. E aqui, nós vemos aqui nessa passagem, que logo no primeiro verso, né, nós estamos vendo aqui que ela estava continuando ali por causa dos fariseus, né, que tinham sempre relutando sobre a libertação do sábado, essas coisas todas, né, irmão? Nós vemos isso aqui. Então, nós vemos que essa passagem, ela está continuando com o tema dos fariseus, né? Ter tratado, querendo apanhar o Senhor Jesus, como está escrito aqui na palavra, em alguma armadilha. Isso nós podemos ver ali no capítulo 6, do versículo 1 ao 11, ali do capítulo 6 de Lucas. Não vou ler todos, porque graças a Deus vocês já estão compreendendo a palavra de Deus, entendendo, só vai ficar registrado para que a pessoa vai guardando. Olha aqui, ó, Jesus, no capítulo 6, fala: Jesus cura no sábado. Então, aqui ficou registrado também, para lá mais à frente vocês lerem. E vejamos aqui também que o hidrópico descreve uma condições muito conhecida, né, irmãos? Como eu falei para vocês agora, hidropsia. Isso aí é um sintoma que os membros ficam tudo inchado, como eu disse, que muitas mulheres, homens também ficam inchados, mas mulheres provavelmente ficam até mais. E nós vemos essa passagem aqui, louvado seja Deus, e nós vemos que Jesus fez esses milagres 5 vezes num sábado. Nós temos isso registrado no livro de Lucas, no capítulo 1, né,
No capítulo 4, versículo 31 ao 38, capítulo 6, versículo 6, capítulo 13, versículo 4 ao 14, e temos aqui do 1 ao 4, que é o que acabamos de ler aqui do capítulo 13. O Senhor curou ele no sábado, certo? Vejamos aqui que os fariseus, quando Jesus ele fez essa cura, irmão, vocês observam que Jesus foi num sábado, ele entrou na casa de um dos principais fariseus, era um homem muito importante, e ele foi convidado para comer pão, quer dizer, vai ceiar, vai se alimentar, e eles todos estavam observando Jesus. É muito engraçado que os fariseus, algumas ações, eles estavam ali sempre observando Jesus para ver onde pegava ele em algum erro, né, alguma situação de erro. Bom, enfim, nós vemos aqui, né, irmãos, glória a Deus, que Jesus viu ali que tinha esse homem que estava com essa enfermidade. E Jesus logo, né, irmãos, ele vai conversar. Vocês podem observar que ele faz essa pergunta, respondendo, falou. Irmãos, oi, voltou? Voltou. Voltou, né? Espera aí que caiu aqui a conexão também. Nós vamos voltar. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Minuto que eu estou também com a minha conexão aqui variando. Deixa eu corrigir aqui também. Santo é Deus. Santo é Deus. Bom, eu creio que agora, irmã Angela, todos devem estar ouvindo. Eu devo ter parado aqui, irmãos, no versículo 3, que Jesus respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Olha que interessante. Agora Jesus faz uma pergunta para ele. Por quê? Porque eles não responderam, eles não se atreveram a responder para Jesus, porque os outros fariseus que fizeram essas perguntas, eles foram humilhados ao tentar debater esse tópico com o Senhor Jesus, referente ao sábado. Isso nós podemos ver, se vocês voltar no capítulo 13 de Lucas, e versículo 17, está escrito isso aqui, olha o versículo 17, irmão. E dizendo ele isso, quer dizer, quem disse? Jesus, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele, que é Cristo Jesus. Então, já nesse outro dia, que era sábado, no capítulo 14, eles não se atreveram a debater com Jesus, porque os outros fariseus foram já humilhados por Jesus, então eles não se atreveram. E nós vemos no versículo 5, que por isso que no versículo 4 eles calaram, e Jesus tomou essa pessoa, curou e acabou despedindo a pessoa, e ela foi embora liberto, louvado seja Deus. Aqui nós vemos, irmãos, nessa passagem do versículo 5, que respondendo, Jesus disse: qual será de vós que, caindo-lhe num poço, um dia de sábado, um jumento ou um boi, e não tire logo? Então, o que Jesus quis dizer isso, irmãos? Que o mandamento de não trabalhar no sábado, que nós podemos agora abrir o livro de Deuteronômio, no capítulo 5, vamos ler lá do versículo 12 ao 14, vamos até Deuteronômio. Capítulo 5, do 12 ao 14. Diz assim: guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo e nem a tua serva, nem os animais algum teu, e nem o estrangeiro que estás dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descanse como tu. Irmãos,
aqui, Jesus, voltando ao 14, Jesus disse, né, que se caindo um jumento num poço, ou um animal, né, pode ser o boi, que não seja tirado logo no sábado. O que o Senhor Jesus estava ensinando? Glória ao nome do Senhor. Ele estava falando que o mandamento de não trabalhar no sábado não deveria ser entendido, irmãos, como dizendo que era proibido, né, salvar pessoas, animais, no sábado, entendeu? Então, quer dizer, a lei é para não trabalhar, para se dedicar a Deus, né? No dia do Senhor, a Deus. Mas e não implica que se um animal estiver em apuro, eles poderiam socorrer, quer dizer, não deixar que o animal pereça, ou uma pessoa também. Se uma pessoa cai em algum lugar, se machuca, não vai deixar ela perecer no sábado, porque no sábado não fazemos trabalho. Não. Jesus foi muito claro. Por isso que Cristo curava as pessoas. O inimigo nós tinha aquela mulher que estava escravizada há 18 anos, Jesus a curou num sábado e tirou, né? Tirou ela da garra do nosso adversário, libertou ela num sábado. E isso não se entende, né? Que os judeus acham que não deveria fazer nada. Os judeus não estavam nem se alegrando com o milagre, estavam mais preocupados em reprimir Jesus no sábado. Mas, irmãos, louvado seja Deus, Jesus nos dá uma compreensão, glória ao nome do Senhor, muito grande. Ele estava dizendo que, glória a Deus, não é proibido libertar as pessoas e libertar os animais no sábado. Entendeu? Então, por isso que teve uma passagem que ele falava, tendo vocês uma ovelha que está, né, caiu num buraco, alguma coisa, não vai lá tirar logo? Vai, porque senão vai morrer, não é mesmo? E eles faziam isso. E Jesus, então, fazia suas curas. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, queridos, agora nós vamos para a leitura sobre a instruções sobre a humildade. Vamos falar da humildade nesse momento. Aqui já no versículo 7, diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhe: Quando por alguém fores convidados a bodas, não te assentes no primeiro lugar. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo o que te convidou, a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, então com vergonha tenhas que tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai, assenta-te no derradeiro lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás a honra diante de todos que estiverem contigo à mesa. Porquanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ele dizia também o que tinha um convidado: quando deres um jantar, a uma ceia, não chames os seus amigos, nem os teus irmãos, e nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Até aqui, irmãos. Nós vamos agora, vejamos aqui na palavra de Deus, já nesse versículo 7. Aleluia, glória a Jesus. Aqui nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele estava dizendo ali, naquela mesa, que é a continuação, né, irmão? Ele pôs uma parábola ali, reparando, né, as pessoas, ele foi observando as pessoas, escolhendo as principais lugares ali da mesa, estar mais junto, e ele foi observando isso, né, irmãos? Então vejamos aqui, que do versículo 7 ao versículo 10,
Jesus estava explicando que quando a pessoa fosse convidado, né, às bodas, às festas, que não assentasse em primeiro lugar, como está as escrituras. Então vejamos que um banquete, né, ali os principais lugares são os que ficam perto do anfitrião. Quem que não, né, vocês podem ver, vamos dizer que vão para uma festa, tudo, as pessoas procuram sempre estar próximo do anfitrião, que é aquele que faz a festa, aquele que está ali, né? Querem estar sempre junto ali, se destacando. E com essa parábola que Jesus, né, quis dizer, que o perigo disso vem a arrogância. A gente acaba tendo o perigo de uma arrogância muito grande, igreja. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque a gente quer escolher o melhor. Observa isso na vida de cada um de vocês, que isso acontece também. A gente quer, em alguns eventos, a gente acaba sendo arrogante nas nossas atitudes. Por quê? Queremos o melhor, pegamos as coisas melhores e esquecemos do nosso próximo e queremos para nós, para si próprio. Então, Jesus estava explicando, irmãos, para que nós tomássemos cuidado do perigo, da arrogância, escolher o melhor lugar do banquete, que era uma pessoa que convidou. Então, quer ir numa festa, até nos dias de hoje, quer estar assim, nas melhores banquetes, nas melhores festas. Bom, enfim, Deus, né? Deus também poderia pedir, né, irmãos? Sabe aqueles que... Vocês lembram lá de Pedro, João, Tiago, todos os discípulos ali discutindo quem seria o maior no reino dos céus? Vocês lembram dessa passagem? E Jesus falou: o que vocês estão falando no caminho aí? Eles ficaram mudos, e Jesus pega uma criança e mostra: se vocês não for como uma criança, ter, né, uma simplicidade, de maneira nenhuma, vai ser o menor. Aquele que quer ser maior aqui na terra vai ser o menor. Aquele que quer se destacar aqui na terra vai ser o menor lá no reino dos céus. Então, veja, irmãos, Deus, ele pode pedir, né, que você pode sair de uma situação dessa, claro, porquanto, se nós somos arrogantes, o próprio Senhor, o nosso Deus, ele vai nos dar um lugar de menos destaque no céu. Mas se aqui na terra nós formos humildes, claro que Deus vai usar de pessoas para honrar as pessoas humildes, mas quando Deus olha dentro do nosso coração e veja que nós não estamos correndo o perigo de uma arrogância dessa, de egoísmo, uma pessoa egoísta que pensa em si próprio. Então, temos que tomar muito cuidado, né? Então, nós vemos aqui, irmão, que quando uma pessoa ela quer tomar essa atitude, quer estar no banquete, aí pode chegar uma pessoa que é mais honrado que com ela e o anfitrião fala: amigo, dê o lugar para o próximo. Aí ele tem que ser humilhado diante de todos que estão ali na mesa, naquele banquete. Ele vai ter que sair do lugar que ele tomou, próximo do anfitrião, e vai ter que ser o derradeiro, porque não tem mais lugar, que os outros já tomaram, e aquele que estava lá no último, ele vai vir ao lado do banquete ali, ao lado do anfitrião. Espiritualmente, irmão, todo crente, todo cristão e cristã que quer se destacar, querendo ser o santo, a arrogância, o perigo da arrogância da santidade, e comigo Deus faz isso, e faz a propaganda de si próprio, esse vai ser o menor no reino do céu. E aquele que se acha que foi pela bondade e pura misericórdia de Deus fazer as obras na vida dessa pessoa, mas que ela se acha que ela não é digna, ela reconhece que é misericórdia de Deus, essa o Senhor, ele a recompensará e será exaltado. Então, irmãos, tomamos bastante cuidado, irmão. Então, é muito mais ser mais sábio, irmão, sentar no lugar dos humildes, então ser convidado para passar para o lugar de honra. Então, todos os lugares que vocês forem, sejam humildes e estejam no lugar de humildes. E se ali algum anfitrião olhar alguém ali, meu irmão, minha irmã, por favor, venha pertinho de mim. Você vai lembrar dessa parábola, como Deus te honrará muito. Mas isso é o mínimo numa festa, irmão. Nós não precisamos ser honrados assim. Mas Jesus, ele é observador. Ele observava como as pessoas gostavam. Quem estavam lá? Os fariseus, os saduceus, eles gostavam as primeiras mesas,
aos primeiros lugares da sinagoga. Então, Jesus está nos dando esse belo e lindo ensinamento, irmão, para nós sermos humildes. Na nossa humildade, Deus nos honra, Ele nos exalta. Por isso que Ele exalta os humildes. O que é exaltar a pessoa na humildade? É que ela reconhece o seu estado, o seu lugar, e Deus, Ele faz uma obra bonita. Vejamos aqui no versículo 11, né, irmãos, que Jesus fala assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Bom, o princípio, irmão, de que a arrogância leva à humilhação. Todo aquele que quer ser grande, essa arrogância, ela vai te levar para a humilhação. Você vai ser humilhado, né? A pessoa que estiver nessas coisas. Vai ser... isso nós podemos ver, irmãos, em várias vezes aqui na leitura, né, irmão? Sobre essa... No Antigo Testamento, principalmente nos provérbios. Leia os provérbios, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus, vocês vão ver. Então, querida irmandade, o fato de que a humildade pode levar à exaltação do tema aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor, comum, que nós vemos aqui na página do Novo Testamento, nós podemos ver em Lucas, capítulo 18, versículo 14. Eu acredito que é bom nós abrirmos aqui, Lucas, no capítulo 18, versículo 14, olha só. E passagem. Olha o que diz aqui, ó. Aqui fala do fariseu publicando aquela oração, lembra? Olha o que diz aqui no versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado. Quem? Lembra que o fariseu fez uma oração, uma oração, vocês podem começar a ler do versículo 9, que 2 homens tinham subido, né, ao templo para orar. Um era o fariseu, o outro era um publicano. E o fariseu, estando de pé, orava consigo, olha, desta maneira. Ele não orava a Deus, ele orava consigo, para ele mesmo, dizendo, né, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Aí houve uma acusação com aquele que estava ao lado dele. E assim, irmãos, esse fariseu, ele estava continuando a oração e dizendo dele mesmo: eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí o publicano terminou a oração desse fariseu, o publicano, porém, estando em pé e de longe, já não teve tanta essa coragem, se sentiu humilhado. Porém, ele queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Olha só, olha que poucas palavras que esse publicano falou. O fariseu falou um monte de palavras e o publicano falou pouco. E foi aqui no versículo 14 que eu li para vocês, que Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Quem desceu? O publicano, que pediu misericórdia porque ele é pecador. O outro se achava que era justo. Deus não, glória ao nome do Senhor Jesus, não o justificou. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então veja, irmãos, essa passagem, isso aqui tem que estar na mente de nós que somos discípulos de Jesus do século 21. Nesse momento, que cada um de vocês que vivam em Cristo são discípulos do Senhor, e nós temos que ter em mente que nós corremos muito perigo da arrogância. Cuidado, irmãos, tomamos muito cuidado com isso. Sejamos humildes. Se os irmãos, a algum momento, entre a nossa irmandade, entre a parentela, entre os amigos, no trabalho, seja sempre humilde, não procura se destacar em nada, sente comum, seja comum. Jesus era muito simples, nós temos que ser simples. Não procura destaque, não procurem, irmão, querer aparecer nos holofotes, porque esses são rejeitados por Deus. Aqueles que são mínimos, o Senhor coloca eles depois no holofote, porque eles consideram-se humildes, reconhecem que são pecadores, são fracos, que só Deus pode justificar,
a nossa vida. Que nenhum de nós aqui se auto-justifica, nunca sejamos auto-justificadores, mas que Deus, por Jesus Cristo, justifique nós em todos os nossos atos, em todos os nossos trabalhos. Seja na igreja, aonde você está trabalhando, seja naquilo que Deus preparou para vocês, em qualquer parte, que todas as igrejas do mundo inteiro, todas as denominações, existe a limpeza, existe os cuidados, existe todos os tipos de ministério que Deus prepara. Então, vejam bem, naquilo que Deus nos colocar, não sejamos concorrente um do outro, mas sejamos um humilde com o outro e todos serão honrados em Cristo Jesus. Mas se houver entre nós um espírito de arrogância, aquele que tem o perigo, né, disto, com certeza acaba sendo humilhado lá na frente. Irmãos, é muito triste isso. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus, e espero que todos vocês estão realmente nessa comunhão e compreendendo. Acredito que também os irmãos que estão no YouTube também estão entendendo claramente vamos dizer, um ensinamento do Senhor, que a Bíblia Sagrada está nos ensinando e o Espírito Santo nos esclarecendo. Louvado seja o nome de Deus. Tá certo, irmãos? Então vejamos aqui, glória ao nome do Senhor. Queria que vocês também fossem lá no livro de Tiago. Vamos até Tiago, irmãos. Vamos ver o que está ali em Tiago, no capítulo 4, versículo 10. Epístola Universal de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Queridos, Santo Deus, com tanto ensinamento, isso aqui é um ensinamento, é uma doutrina de Cristo, irmãos, para todos nós. Os conselhos do Senhor e usa dos seus servos, como usa no dia de hoje também. Queridos, se nós nos humilhamos perante o nosso Senhor, Ele mesmo nos exaltará. Ele sabe onde Ele vai te exaltar? No reino dos céus. Entendeu? E como é se humilhar? É você reconhecer o seu estado, que você é simplesmente frágil. Só Cristo pode te dar força, te justificar e te abençoar. Agora, a nossa fraqueza, ela é perigosa em relação a produzir arrogância, a produzir vaidade. E isso é que nós temos que vigiar. Não deixar que o velho homem venha se manifestar mais, porque nós estamos em novo homem. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Deixamos que o Senhor, Ele nos guiará no teu Espírito. Tá bem? Vamos dar uma observada no livro de Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 6. Olha Pedro dizendo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Quantos conselhos? Jesus dá conselho, o Tiago dá conselho através do Espírito Santo, o próprio Pedro também dá conselho através do Espírito Santo. Queridos, com todo esse conselho, só se nós não dermos crédito ao conselho da palavra de Deus e queremos ser arrogantes. Então, isso é muito perigoso, tá bom? Mas diante dessa leitura, eu creio que vocês estão sendo renovados no espírito, no entendimento, na palavra, e o Espírito Santo produzirá fruto em vocês, tá bem? Então, vamos voltar aqui no livro de Lucas. Vejamos aqui no capítulo 12. Do 12 ao 14, irmãos, aqui Jesus estava, agora ele conta uma parábola, né? Que quando deres um jantar, perdão, não é uma parábola, desculpa, a parábola é anterior. Aqui ele está falando que para aquelas pessoas que estão com eles ali, quando vocês derem um jantar, uma ceia, né? Não chames os teus amigos. Olha que interessante, olha que Jesus está dizendo aqui. Não chame os teus amigos, nem teus irmãos, nem os teus parentes e nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Isso é uma realidade. Aí Jesus diz para eles assim: mas
Quando fizerdes um convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Por quê? O próprio versículo 14 responde: serás bem-aventurado com quem? Com Deus, é claro. Porque eles, quem? Os mancos, os pobres, os aleijados e os cegos, eles não têm como te recompensar. Não tem nem condições financeiras para recompensar. Mas recompensado te será na ressurreição do justo. É aí que vocês vão ser recompensados. Nós seremos assim. Irmãos, por que Jesus falou dos pobres, aleijados, mancos e cegos? Os demais que tinham saúde trabalhavam. Esses pobres não tinham condições, não tinham condições de ter alguma coisa para ofertar para alguém. Os cegos e também os aleijados e os mancos, eles também não tinham recurso. Eles tinham que estar na beira das estradas ou na porta dos templos pedindo esmola para comer o dia a dia. Algum dia pode ser que eles ganhavam, outros dias pode ser que não ganhavam. Então, eles tinham uma vida muito sofrida. Eles não tinham, vamos dizer assim, essa oportunidade de dar um banquete para alguém. E, com isso, eles também não eram convidados, eram esquecidos pela sociedade. Irmãos, isso também não é muito diferente nos dias de hoje, não, tá bom? Veja bem, o que o Senhor Jesus está dizendo, que a verdadeira hospitalidade, é isso que ele está querendo dizer, né? De dar um jantar, dar um café, um almoço, né? Um banquete, que terá recompensa do nosso Senhor, se você convidar, irmão, aqueles que não podem retribuir a favor. Então, vamos dizer isso nos dias atuais de hoje. Irmãos, às vezes nós convidamos uma pessoa muito amigo, uma amiga, e eles também têm recursos, recursos bons. Então, vamos dizer, olha, hoje você, um exemplo, tá bem, amados? Olha, hoje, domingo, vocês estão convidados, você chega para uma família abençoada também, vamos jantar. Isso pode ser feito também, sabe, irmãos? Claro, são amigos, mas só que o problema, o perigo, é que nós esquecemos dos pobres, dos necessitados e convidamos só aqueles que estão em nossa volta. E dentro de uma igreja, há muitos irmãos pobres, necessitados, há outros que são cegos, outros que têm alguns problemas, e nós não valorizamos. Isso é um perigo muito grande, até nos dias de hoje, como no tempo de Jesus. Olha o perigo, meus irmãos. Pode ver que isso é muito difícil algum crente convidar alguém que está vamos dizer assim, em condições difíceis para ser alimentados. Nós, a maioria acaba convidando uma pessoa que está no mesmo nível, é aquela conversa, aquela festa, aquele alimento, aquele banquete. Aí a pessoa fala, no próximo domingo vai ser na minha casa. E aquela é a troca da recompensa daquilo que nós fazemos. Agora, Jesus, e às vezes nós esquecemos daquele que às vezes está dentro da igreja junto de nós e tem uma necessidade e não tem como recompensar essa pessoa. Quer dizer, ela não tem como recompensar. Então, às vezes, elas são esquecidas. Olha como Jesus cuida dos mínimos detalhes, irmãos. Olha como Deus cuida dos mínimos detalhes. Só que quando a gente não lê a Bíblia, nós cometemos os erros. Agora, quando a gente lê a Bíblia, a palavra nos ensina a olhar para os pobres, para os necessitados dentro de nós. Queridos, imagina, olha, faça um teste entre vocês. Faça um teste. Convide alguém que esteja irmão seu na fé em Cristo, né? Ou seus amigos, vizinhos. Claro, vocês vão convidar pessoas que têm uma índole boa, claro, né, amados? Convide eles, pega um deles e convide para almoçar na casa de vocês aí no domingo. Observa quanto eles vão ser gratos a vocês. A alegria que vocês vão trazer para essa pessoa, vocês não têm ideia. Elas vão se sentir honradas. É como Jesus ensinou. Ela estava no derradeiro e você escolheu, você exaltou ela para que, diante de todos que poderiam ser convidados, aquela pessoa menos honrada, ela foi mais honrada. Ela foi aquela que é mais humilde, ela foi honrada. E Deus, olhando isso em nós,
em cada um de vocês, glória ao nome do Senhor Jesus, você vai ver que a sua recompensa não é aqui. Porque esse pobre também não vai ter condições de fazer um banquete como você fez. Às vezes é muito difícil para essa pessoa. Mas o nosso Deus, que está vendo tudo isso, ele mesmo vai te recompensar na ressurreição do justo. Então vejamos aqui, irmãos, né, que sabemos que o Senhor é que vai nos recompensar, tá certo? Quando se fala da ressurreição do justo, irmãos, é logo positivo essa ressurreição, porque está lá no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 2. Vamos lá, no livro de Daniel, no capítulo 12. Vamos lá. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz aqui. E muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, olha só aonde vai vir a tua recompensa, para a vida eterna. Jesus falou, eu tive fome, me desse comer, tive sede, me desse beber, estava nu, me vestiste, estava enfermo, fosse me visitar. E eles perguntaram, Senhor, quando tivemos nessas condições? A qualquer um dos pequenininhos que vocês fizerem, vocês fazem a mim. Então, veja, irmãos, aonde que nós vamos ser bem-aventurados? Na ressurreição para a vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse ensinamento é da palavra de Deus, é de Cristo. É tudo inspirado pelo Espírito Santo. É bíblico isso, na palavra de Deus. Vamos ver então, irmãos, uma outra confirmação no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos até João. Ô, irmãos, se porventura, glória a Deus, os irmãos que estão no YouTube puder pegar a Bíblia e pôr e gravar aí, como a irmã Eliana faz, coloca e vai ter muito mais comunhão, vocês vão lendo junto e Deus vai fazendo. Quem tiver habilidade para isso, use em nome do Senhor Jesus. Cuidado com conversas paralelas durante a explicação da palavra de Deus. Faço isso com amor, para que vocês sejam sábios e que nada roube a comunhão de Deus em nós, tá bom? João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, que é vida eterna, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, para o inferno, para o lago do fogo, onde está escrito no capítulo 20, onde se fala do grande trono branco, o lago que tem fogo e enxofre, condenação eterna. Tá vendo? Você viu? Então, se nós fizermos os bem, então nós vamos ouvir a voz de Jesus e vamos subir para a vida eterna, para a glória de Deus. Vocês podem ver, é onde que eu falei, eu queria que vocês olhassem Apocalipse, né? Acabei de falar, vamos lá em Apocalipse para complementar o que estou falando com vocês. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 20. Glória a Jesus. Olha o que diz aqui. Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler aqui, já direto aqui no versículo 4 e o 6. Olha o que diz aqui, ó. Aqui vai falar sobre... E vi tronos, assentaram-se sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados. Perdão, deixa eu só ver aqui, que eu estou lendo no 19 aqui, deixa eu só ver uma coisa. Ô, irmãos, não, no 20. E vou reler de novo. E vi os tronos, assentaram sobre eles, e foi-lhe dado poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
e os outros mortos não reviveram até que 1000 anos se acabasse. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, que aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão 1000 anos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu quero que vocês também vejam aqui no versículo, olha só, no versículo 14 e o versículo 15. Aqui vai falar sobre o juízo final, o trono branco, né? Olha só, e a morte e o inferno foram lançados ao lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Tá vendo? No lago do fogo. Então, esse é onde que a gente fala que é o inferno, é o lago do fogo, onde tem enxofre, fogo. Bom, enfim, vocês observaram isso? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, querido, bem-aventurado aqueles que procuram andar na palavra de Deus e andando nos conselhos de Jesus é um bem-aventurado na face da terra, uma bem-aventurada. Então, nós vemos aqui essa passagem. Então, é como diz, que nós seremos bem-aventurados porque eles não têm com que recompensar. Então, se você ajudar umas pessoas dessa, irmãos, seja irmãos próximos de vocês, qualquer pessoa que está em dificuldade, vocês vão ser recompensados na ressurreição do justo, vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Amados, agora nós vamos ler aqui sobre os convidados. Aqui diz assim, a parábola dos convidados. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, importa aí vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-los, rogo que me hajas por escusado. E outro disse, casei-me com a minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazei aqui os pobres, e os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo, Senhor, feito esta, como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Glória, glória ao nome do Senhor. Amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que no versículo 15, ouvindo isto, um dos que estava com ele à mesa. Então, durante o jantar, né? Olha como que Cristo anunciando os reinos do céu, e aqui esses homens que estavam no jantar, um deles disse, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Olha só o que ele foi falar. Então, Jesus vai e fala dessa parábola. Queridos, então vemos que a declaração sobre abençoado é o que comer o pão no reino de Deus, que o futuro é verdadeiro. Ele profetizou o futuro, né? É uma verdade esse futuro. Louvado seja Deus. Então, irmão, a pessoa que, no entanto, que disse, como está aqui, né? Isso, provavelmente acha que muitos que estavam à mesa na casa dos fariseus, só que olha o entendimento deles. Vejamos aqui que estava o Senhor Jesus ali e eles achavam naquele momento material, entendeu? E veja o que aconteceu aqui, irmãos, porque estava na casa dos fariseus e teriam essa bênção, porque os fariseus, eles eram doutores da lei, eles tinham o Velho Testamento, os ensinamentos das leis de Moisés, enfim, né, irmãos? Então, eles achavam que, por estar ali junto com eles ali, eles também estavam garantidos. Mas, irmãos, glória ao nome do Senhor,
Veja que essa pessoa mesmo que falou assim, que ela falou bem assim, ó, disse, bem-aventurado que comeu o pão no reino de Deus. Nesse momento, essa pessoa estava muito enganada por estar ali almoçando, tendo a ceia naquele momento ali, nas casas dos fariseus. Ela, claro, muitos que pensavam dessa forma estavam enganados. Então, Jesus vai e conta essa história, essa parábola, como está escrito aqui, né? Ele começa a contar, que nós vamos ver, nós vimos aqui do versículo 16 até o 24, mostra uma realidade que é muito bem diferente disso, irmão. Tá? Enquanto às vezes achava isso materialmente, espiritualmente é muito diferente disso. Tá? E aí é onde que ele começa a falar sobre uma grande ceia que convidou muitos, e aí na hora da ceia mandou que aqueles servos fossem chamar os convidados. Esses convidados já estavam direcionados, eram pessoas direcionadas, e elas começaram a dizer assim, né? Nós vemos aqui já que ela estava se excusando. Excusar, às vezes as pessoas, ela fala, mas o que pode ser palavra excusar? É quando uma pessoa dá desculpa, irmãos, ela se dispensa. Isso é excusar. Ela fala, olha, eu agradeço muito, mas não posso ir. Então, ela está se dispensando desse convite, tá? E ela pede essa dispensa. Excusar. No trabalho pode existir isso no dia de hoje, por exemplo, alguém, vamos dizer assim, ó, um exemplo assim para vocês entenderem. Alguém ficou doente, ela pede uma dispensa, isso é excusar, entendeu? Então, na Bíblia, quando se fala excusar, é uma pessoa. Agora, aqui na Bíblia, no caso, irmão, a pessoa está se desculpando e pedindo desculpa, mas ela não vai aparecer. Quais os motivos aqui? Nós vemos aqui que, no caso de um deles aqui, que ele se excusou, ele falou que ele comprou um campo. E então ele iria ver esse campo, e ele deu desculpa que ele não poderia estar nessa ceia, porque ele comprou um campo, o campo é muito mais importante. Aí o segundo, ele foi que comprou os 5 bois, juntas de bois, né? E disse que iria experimentá-lo, então era muito mais importante aquilo do que a ceia a qual foi convidado. Irmãos, ele também deu a sua desculpa. E o outro disse que casou-se com a sua esposa, é claro, estaria na lua de mel, então também recusou e pediu desculpa por não estar. E os servos voltaram, o servo voltou sem nenhum convidado e decepcionado, porque cada um deu uma desculpa. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com as nossas desculpas dos dias de hoje também, de não servir a Deus, mesmo que somos filhos de Deus, e às vezes nós nos excusamos, dando desculpa por estar em algum evento, de estar em alguma coisa desse mundo secular, em vez de estar na presença de Deus, estar dentro de uma congregação, dentro de uma casa do Senhor, louvando, glorificando a Deus, dando mais importância às coisas deste mundo do que a Cristo Jesus e ao Deus Pai Celestial. Então, isso é muito comum nos dias de hoje para nós nessa terra. Vejamos bem, glória a Deus, que essa história que o Senhor Jesus, essa parábola, né, que ele representa aqueles convidados para uma grande ceia, espiritualmente vai ter uma grande ceia no céu, né, irmão? Né? Que vai ser a ceia do Messias, onde estará Abraão, Isaac, Jacó, todos os fiéis do Senhor, estará numa grande ceia, lá no reino de Deus, né? Então, irmão, todos aqueles que foram convidados, primeiros, né, pelos líderes religiosos do povo judeus, deram desculpa para não ir. Então, veja, irmãos, espiritualmente também, muitos estão sendo convidados para participar do reino de Deus, para seguir Jesus Cristo e dão desculpa. Ama mais o mundo, não aceita Jesus Cristo e prefere ficar com o mundo secular. Os outros que aceitaram Jesus Cristo, alguns de nós, também começa a olhar para trás e começa a voltar para o mundo secular, e está cheio de eventos, aniversários, não que não possa ter, claro que possa, por favor, também nós podemos participar de algumas festas, louvado seja Deus, né?
O perigo é nós trocarmos isso sucessivamente. Todo final de semana cheio de evento, todos os dias cheios de evento, e não vão a mais à casa do Senhor para louvar, para glorificar, para cultuar, e não se reúne mais com seus irmãos para buscar o reino dos céus, mas gostam de estar mais às festas, aos prazeres carnais, às comidas, os banquetes, e o pior de tudo, que muitos desses banquetes, em vez de glorificar a Deus, às vezes vai falar mal de outras pessoas, alguma coisa que aconteceu na vida de alguém, e isso transforma em fofoca, em mentira, em engano. Irmãos, nós temos que ser mais vigilantes sobre esses assuntos. Toda vez que nós proclamarmos uma ceia, toda vez que nós formos dar uma ceia na nossa casa para alguém, tenha o controle de que não entre conversa errada dentro da sua casa. Você que convidou alguém, glória ao Senhor, e começa a ter conversas que não agradam ao Senhor, nós temos que vigiar e mudar esse assunto com amor, com carinho, e trazer para as bênçãos, que a tua casa, a minha e a nossa, não seja lugares para trazer profanos e também falar mal dos teus irmãos ou irmãs, mas que a nossa casa seja uma benção de Deus para muitos que entrar, sintam Cristo, alegria, e o nome de Deus seja sempre glorificado. Não é verdade, irmão? Louvado seja Deus. Então vejamos aqui, irmãos, tá? Já no versículo 21, aqui, como eu disse para vocês, aquele servo, isso na parábola, ele voltou e anunciou essas coisas ao Senhor, ao seu senhor. Então o pai de família, ele estava indignado e ele disse ao servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade e traz aqui pobres, aleijados. Olha só que interessante, irmão. Traga os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo, seu servo: Senhor, feito está como disseste, e ainda há lugar. Então o servo saiu, chamou tudo que podia, e não é que ainda tinha mais lugares ainda precisava preencher mais lugares. Aí o Senhor reforçou mais. Sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar para que a minha casa estejam cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Perderam a oportunidade da salvação. Vamos aqui, né? Vejamos aqui pelo lado espiritual. Aquele homem, aquele servo, como nós hoje somos servos de Deus também, nós temos que anunciar o evangelho, nós temos que sair às ruas, sim. Como é sair às ruas, irmãos? Vamos entender isso melhor. No seu trabalho, você está na rua, você está no trabalho, não é tua casa. Lá tem alguma alma, anuncie Jesus Cristo para essa pessoa. Tem alguém enfermo, necessidade, vocês falam de Jesus. E nós convidamos eles para a ceia. Um dia vocês serão salvos se crerem, um dia estarão na glória de Jesus. Nós estaremos com ele. Então, irmãos, nós vemos aqui que após claramente, a rejeição dessas pessoas, que cada um deu as suas desculpas, né, irmãos? E que representava ali também os líderes, quando Jesus estava falando naquela época, ele estava falando dos líderes religiosos, os fariseus, para os saduceus, os anciãos da época, os escribas, os sacerdotes, porque para eles também foram anunciados. Jesus anunciou o evangelho na sinagoga, e eles estavam na sinagoga, mas eles não aceitavam. Você pode ver quanto que eles perseguiam o Senhor Jesus. Então, naquele tempo, foi isso que estava acontecendo. Esses líderes religiosos aí, eles estavam rejeitados, e as pessoas que eram desfavorecidas, a quem Jesus veio ministrar. Vamos dar uma olhada lá no livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1. Vamos ver no livro de Isaías o que está escrito lá. Olha só, amados. Santo é o Senhor. Isaías, Ezequiel, Jeremias e Isaías. Olha que amor. Oh, meu Deus, como Deus é bom. Versículo 61. Olha o que diz aqui. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, de Deus, está sobre mim, em Cristo,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, aos menos favorecidos. Você viu? Deus ungiu nosso Senhor Jesus para que ele trouxesse essa libertação. Então vejamos aqui, irmãos, que glória ao nome do Senhor Jesus. Aí ele deixou aqueles que foram convidados. Por quê, irmãos? Lá no começo você pode ver que Deus enviava profetas para o povo de Israel para que andasse na justiça de Deus. Eles rejeitavam, irmão. Para quê? Para nós termos uma vida eterna, eles terem a vida eterna. Eles estavam sempre rejeitando, até que o próprio Cristo veio e eles rejeitaram, os grandes rejeitaram. Mas os pequenos, não, os pequenos foram convidados e foram aceitos. Hoje, espiritualmente, nós também somos pequenos. Olha aí, vocês aceitaram o convite do reino dos céus. Vocês aceitaram Jesus como teu Salvador, o próprio Cristo, Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, todos que creram nele, aceitou ele no seu coração, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e está convidado para um dia estar na grande ceia no reino de Deus. No dia da nossa ressurreição, estaremos com o Senhor na sua glória. Queridos, vejamos bem aqui que, glória a Deus, aquelas pessoas que rejeitaram, então, aí foram procurar um grupo ainda maior, que é os mais necessitados. Os necessitados são grupos maiores, né, irmãos? Então, vejamos aqui que onde essas pessoas vieram. Aqui na própria palavra do Senhor está dizendo aqui que esse servo, ele saiu pelos valados, pelas estradas, né? Os caminhos das estradas. As pessoas menos favorecidas, Santo Deus, Santo Deus, glória a Jesus. Sabe que o Senhor mostra aqui, irmão, uma coisa, nos dias de hoje? Muitos de nós temos casas, né? Um lar bem gostoso, depois você volta do trabalho, você tem lá sua poltroninha, seu sofazinho, uma cama, por mais humilde que seja. Mas e aqueles que estão no caminho, no valado, nos dias de hoje, quem são? Os andarilhos, aqueles que não têm teto, aqueles que estão lá nos valados, correndo perigo debaixo de ponte. Alguns que dormem no meio da rua, aparecem pessoas lá e tacam fogo neles. Desfavorecidos. Santo Deus. E aqui, olha o que o Senhor faz, dá honra para eles. Irmãos, tem muito desses andarilhos, muito deles. Quando você olha com seus olhos carnais, às vezes está empurrando, tem um cachorrinho do lado amarrado perto de um carrinho, alguma coisa, seja carrinho de feira, ou seja uma carrocinha. Mas muitos deles têm uma Bíblia Sagrada com eles ali dentro daquele carrinho. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Diante dessa leitura que nós estamos tendo, muitas vezes Deus me deu a graça, eu louvo a Deus por isso. Uma vez eu estava no trabalho, estava descendo um andarilho, com seu cachorrinho amarrado numa carrocinha de mão, e aquele moço parou o carrinho e veio ao nosso encontro, tinha um rapaz do meu lado, e aquele rapaz, ao ver aquele homem vir ao nosso encontro, meu e dele, aquele rapaz, no meio do assunto comigo, era um homem, na verdade, não era um rapaz moço, já era um homem adulto também. E ele não queria ser incomodado pelo aquele andarilho. Então, ele cortou o assunto comigo e se despediu. Olha o que é o sentimento. Aquele andarilho chegou, uma voz humilde, e ele falou assim, bom dia, bom dia. Aquele homem foi embora por causa da minha presença. Mas eu também sou um filho de Deus. Olha só o que saiu da boca desse homem. Eu também sou um filho de Deus. Eu não tive a sorte como ele tem. Eu durmo debaixo das pontes. Mas sabe que eu tenho ali dentro daquela carroça?
eu tenho uma Bíblia sagrada. E quando eu fico lá, eu leio as Escrituras. Eu também sou filho de Deus. Meus amados, glória a Jesus. Eu quis acalmá-lo, porque ele sentiu essa dor, uma rejeição. Falei, não, meu filho, tenha paz. Tem pessoas que é assim mesmo. E Deus deu a graça de falarmos muito de Cristo. E aonde tinha esse estabelecimento, também tinha chuveiro. Convidei ele para ir à igreja. Ele ficou muito feliz. Falei, olha, tem lugar aqui para você tomar banho. E eu te levo, você vai congregar. Guarda seu carrinho aqui, o cachorrinho aqui, né? Irmãos, e ficou firmado essa nosso compromisso. Mas, infelizmente, no dia que nós marcamos, ele não veio mais. Eu acho que ele prosseguiu a viagem dele. E esse não é o único caso, irmãos. Muito mais outro. Uma outra oportunidade que Deus me deu, eu tinha outro estabelecimento e eu estava almoçando e a minha esposa estava atendendo. E, dado momento, entrou uma pessoa gritando com uma voz muito forte, uma voz bem, tipo assim, de desespero, vamos dizer assim. Era um homem e a minha esposa, com medo de atendê-lo, ela me chamou, Júlio, olha, eu tenho uma pessoa entrando aqui na loja e ela está muito exaltada, né? E eu parei o meu almoço, fui conversar com aquela pessoa e falei, pois não, meu amigo. E ele falou, olha, eu quero, o senhor pode me dar um trocadinho para mim? Falei, sim, claro. Ele estava um pouco assim, um pouco bêbado também, estava um pouco alcoolizado, mas uma pessoa simples, irmãos, bem simples. E eu falei, você aguarda um minutinho que eu vou pegar um trocadinho para você. Irmão, isso aí foi, não lembro se foi 2006, 2007, que ainda os 50 centavos comprava vários pãezinhos, né? E eu peguei 50 centavos para ele, mas não é os 50 centavos de hoje, já não vale quase nada, né, irmãos? Ali ainda valia alguma coisa. Ele ficou muito contente, porque eu sabia que, por ele estar bêbado, com certeza ele ia comprar uma bebida alcoólica, né? Ia tomar uma pinga, alguma coisa nesse sentido. E quando eu falei para ele, olha, só um minutinho que eu vou buscar o dinheiro, eu vou buscar para você, ele deu um grito nas minhas costas e disse assim, ó Deus, eu te agradeço que eu encontrei um amigo aqui na terra. Meus amados, e aquilo penetrou no meu coração. Eu falei, não, isso não é normal. E ele estava agradecendo a Deus. Eu olhei para trás, ele olhando para o céu. E eu trouxe. E eu sabia que ele ia, né, provavelmente beber, porque o estado dele estava pedindo. Eu falei assim, olha, meu querido, tem essa moeda aqui para você. Mas eu posso te pedir um favor? Ele falou, claro que pode. Você me promete. Aqui dá para você comprar pães. Eu acho que era 5 pães. Não lembro se era 10 centavos, 7 centavos na época. Eu falei para ele, compra pão ou alguma coisa para você se alimentar. Ele falou, eu tinha dado na mão dele. Ele falou, opa, toma o dinheiro de volta. Eu falei, mas por quê? Porque eu não vou comprar, eu vou comprar é pinga. Eu vou beber pinga. Você está me dando um dinheiro para eu comprar pão. Se eu falar que eu vou comprar pão, eu estou mentindo. Eu vou beber pinga. Então, para que eu não minta diante de Deus e de você, eu quero te devolver o dinheiro de volta. Eu falei, não, peraí. Bom, vamos fazer o seguinte. Fica com a moeda com você. Aí ele acabou aceitando a moeda. Eu falei, mas por favor, eu quero entender a sua história. Você pode me explicar o que aconteceu na tua vida? Ele abaixou a cabeça, as lágrimas começaram a descer e falou, moço, eu conheci um patrão e eu trabalhava de perfurar poços e eu conheci a filha do meu patrão e casei-me com ela e a minha vida toda feliz. Mas um dia eu vim para a minha casa e aí encontrei com a minha irmã e a minha vida mudou. E ela me abandonou e me trocou pela minha irmã. Moram juntos, isso na época. E eu saí desnorteado. E eu fui beber num bar. Olha o perigo dos espíritos malignos, irmãos.
E desde aquele dia, eu nunca mais consegui me apartar da cachaça. E a minha vida, estou aqui nessa situação. Oh, irmão, doeu muito o coração. Olha cada situação. Aí Deus me deu a graça de anunciar o evangelho, eu falei com ele, sofreu, ele chorou muito. E também convidei para ele congregar. Queridos, e quantas outras histórias, mais uma, referindo a isto, eu, numa outra época, isso foi em 2004, estava trabalhando numa loja e conversando com outro vendedor, antes de eu ter uma loja minha, eu trabalhei para outra loja, e passou um senhor, talvez de 60 e poucos anos, também estava bêbado. E ele chegou perto de nós, eu com este vendedor, e ele puxou um papel e lá estava escrito que precisava, tinha netos, e precisava, tinha uma criança pequena, precisava comprar lata de leite na não sei o quê, e um monte de coisinhas lá de alimentação. A primeira coisa que o vendedor que estava do meu lado já se afastou de mim, deixou eu sozinho ali. Eu olhando aquilo, olhando para aquele senhor, ele não me deu uma palavra. Aí eu tinha um pé de uma árvore muito frondosa em frente, falei, vamos sentar ali e vamos conversar um pouco. Ele aceitou. Sentamos ali debaixo da árvore e eu conversando com ele hoje, confesso, isso foi em 2004, não estou lembrando o nome dele hoje, e ele falou, isso são experiências que aconteceram na nossa vida, irmãos. E eu falei assim, olha, meu Senhor, eu quero te anunciar o reino de Deus e quero dizer que Jesus te ama também. Quando eu falei isso, irmão, aquele homem ficou nervoso, bravo. Que Jesus me ama o quê? E aí ele começou a se embravecer. Falei, não, claro que o Senhor te ama. Ele está na tua vida. Que está nada. Deus não está na minha vida. E começou a praguejar muito. E ele não estava dando oportunidade de eu falar com ele. Eu falei, se acalma, meu Senhor. Não, eu não acredito. E ele foi falando, irmãos, dado o momento eu via que não dava mais para pregar o evangelho, não deixava. E eu vou ser claro com os irmãos, com todo respeito à querida Irmandade, precisei tomar uma atitude. Então eu levantei e disse para ele, olha, meu senhor, hoje chegou o dia do evangelho na tua vida. Você está rejeitando. Então, se você quer ir para o inferno, você vai para o inferno. Eu não vou mais perder tempo de anunciar o reino de Deus com você, porque você já está rejeitando o reino de Deus. Então, se você quer ir para o inferno, vá. Eu não vou perder mais tempo, eu vou embora e vou para o meu trabalho. Irmão, aquele homem estalou os dois olhos em mim, fixou assim. E quando eu virei as coisas para sair, ele levantou e segurou nos meus braços e falou, pelo amor de Deus, volta aqui e fala desse Jesus Cristo. Aí eu sentei do lado dele. Meus amados irmãos, que evangelização. Deus me deu a graça de falar de Cristo. Aquele homem chorava. Aí, olha, agora vocês vão entender por que ele estava praguejando, por que ele estava nervoso. Ele contou, quando ele era criança, um tio dele tirou ele lá do norte de Minas Gerais, ele levou para o Rio de Janeiro para ganhar dinheiro, para crescer aquele menino novo, de 14 anos, 15 anos na época. E acontece que esse tio o abandonou num dos momentos da fase da vida dele, e ele não conseguiu nunca mais voltar para o Nordeste. Era aquele momento de muita dificuldade no passado, e os pais morreram, ele não viu mais a família dele, e aquilo ficou no coração dele, aquela mágoa, aquilo, uma injustiça, e ele chorou muito, porque perdeu o pai, a mãe, os pais, não viu nunca mais. Aí ele constituiu família, e ele foi morar aqui numa roça, na época aqui na minha cidade, e ele contou toda a história, e Deus me deu a graça de falar de Jesus. E ele ficou bom, porque ele estava bêbado, irmão. De repente, ele ficou sóbrio. E ele falou assim, meu Senhor, o Senhor poderia levar esse evangelho na minha família, na minha casa? Eu falei, claro, mas o Senhor leva mesmo? Claro que eu levo para a sua família. Ele falou assim, quando o Senhor irá? Eu falei, eu vou hoje mesmo.
à noite eu irei na sua casa, você só me dá o endereço. Eu moro na fazenda, irmão, talvez mais ou menos 13 quilômetros da cidade, ficaria essa fazenda, mas não, ele não era dono, ele era empregado ali e morava naquela colônia. E ele falou, então eu vou reunir toda a minha família, eu tenho filhos, tenho neto, vou reunir toda a família. Mas o senhor promete que o senhor vai hoje? Eu falei, claro, eu vou, em nome do Senhor Jesus, eu vou na tua casa. Aí ele falou, então eu vou comprar uns refrigerantes para te receber. Eu falei, de maneira alguma. Você viu? Ele estava me pedindo dinheiro, provavelmente para usar em bebida alcoólica. Mas depois ele me convidou e ia comprar refrigerante para me receber na casa dele. Eu falei, de maneira alguma, fique em paz. E nós nos despedimos. Ele ficou assim, meio duvidando que eu não iria. Irmãos, à noite eu fui na casa dele, lá na fazenda. Para minha surpresa, uma casa tão simples, humilde, sofá simples, rasgado. Bom, enfim, irmãos, uma pobreza, né? Ele reuniu filhos casados, parece que tinham 3 filhos, estavam casados, netos, e ele, olha que coisa mais linda, os filhos obedientes aos pais. Aquele homem reuniu toda aquela família. Irmãos, e assim foi anunciado o evangelho àquela família. E dado o momento, terminando toda, oramos, terminamos tudo aqueles numa felicidade, aqueles filhos lá numa felicidade de ouvir o Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. Quanta coisa maravilhosa que Deus fez na nossa vida, irmão. Quantas coisas santas e maravilhosas. Então, irmão, depois que terminou tudo, um dos filhos contando, olha, meu pai bebe tanto, minha mãe. Um dia meu pai bebeu, pegou o facão, deu na cabeça da minha mãe. Minha mãe bêbada também, pegou, deu o facão na cabeça dele, os dois cortou a cabeça. Não, olha como o espírito maligno procura matar as pessoas. Irmãos, e assim Deus deu a graça, foi anunciado, e estou aqui dando glória a Deus. Mas tem mais. Deus me deu a graça lá em Florianópolis, encontrar com outra pessoa, Andarilha. Ah, Santo Deus, na Bahia. Aqui, quantas vezes? E agora eu quero voltar de novo na palavra de Deus. Por isso, irmãos, que Jesus disse essa parábola no versículo 23. Sai pelos caminhos e valados e força-os. Olha que coisa linda. Força-os para entrar na minha casa e que encha. Porque essas pessoas que são andarilhos, essas pessoas, elas não têm mais objetivo nenhum, irmãos. Não tem mais nada a perder. E aí tem um momento que nós temos que esforçar o evangelho, ensinar a cada dia para que eles possam alcançar. Esses precisam de ajuda. Vocês estão entendendo isso? Como Jesus é maravilhoso. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Como está aqui a palavra? Então, são essas pessoas que vêm das estradas, que estão nessa situação, né? Glória a Deus. E essas pessoas estão entre os gentios. Na época, quem estava nas estradas também eram os gentios. Tinha os judeus e tinha os das outras nações, que são chamados gentios. Bom, então, irmão, a participação que Jesus está dizendo aqui agora é espiritual, que ele está dizendo, vai nas estradas, nos valados e força para entrar, agora são para nós espiritualmente os gentios. Já que os judeus rejeitaram o evangelho de Cristo, rejeitaram o reino de Deus, agora os gentios é que são convidados. Por isso que Jesus falava, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntá-lo como uma galinha junto aos teus pintainhos, mas não o quisesse. Vocês mataram os profetas, e tantos perseguiram outros, e até o Filho de Deus mataram. E aí, então, quem são esses que, espiritualmente dizendo, quem são esses que estão nas estradas, nos valados? São os gentios. Nós estávamos nas estradas sem esperança, sem ter a salvação. E aí vem o reino de Deus e vem e passa para nós esse evangelho. E ela é a nossa, glória a Deus, o evangelho foi anunciado, Cristo é a nossa esperança e o reino, nós vamos participar desse reino. Claro, claro que o Senhor Jesus vai, lá no futuro, os judeus, quando passarem por uns apertos muito grandes, no tempo da tribulação, eles vão reconhecer
Cristo, o Messias, nosso Senhor Jesus, a qual hoje nós já reconhecemos. Louvado seja Deus. Queridos, e para nós terminarmos, nós temos, olha que interessante, todos vocês foram convidados para participar do reino de Deus. É um momento de dar glória a Deus mesmo, né, irmão? Vamos dar glória, vamos louvar a Deus. Irmão, dê valor à graça de Deus na tua vida, dê valor a Jesus na tua vida, Pai. Glória a Deus. Versículo 25. O preço de um discipulado. Um preço que um discípulo paga. Vamos lá. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que a virem começam a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra o rei, outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre com os 10.000 para sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando um outro ainda longe, manda embaixadores e pede-lhe condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que há de se salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lança-se no fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. Irmãos, nós vemos aqui que Jesus disse: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser discípulo de Jesus. Irmão, aborrecer, né? Nós vemos aqui, irmãos, o que diz aborrecer? É que lá o judaísmo, ali nos judeus, eles têm a religião deles, e de repente, vamos dizer assim, está lá uma família entre marido e mulher e 10 filhos. Um desses filhos, eles aceita Jesus Cristo e quer ser discípulo de Jesus. Aqueles que estão no judaísmo começam a amaldiçoar este filho, deserda ele, vira um inimigo dele, porque ele aborreceu seu pai, sua mãe e os seus outros irmãos. Na visão do pai, este filho, ele abandonou a religião e, na visão desses pais, ele foi como se fosse uma seita, com um novo ensinamento e não aceitou. Então, irmãos, é um desafio. Por isso que Jesus, ele fala aqui no livro, nós podemos ver aqui, no livro de Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Vamos dar só uma olhadinha aqui. Mateus 10, versículo 37. Veja que Jesus diz: quem ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Então, irmãos, lá naquele tempo de Jesus, muitos filhos, ou às vezes os próprios pais, eles viram Cristo, se converteram para o reino de Deus, e eles tiveram que enfrentar a dificuldade sobre religião. Ali na época era o judaísmo. Há muito tempo atrás, irmão, no passado, tinha pessoa que ela era de uma determinada denominação que era muito grande, né? E, de repente, ela se torna um crente, aquele que não era um crente, né? Tinha como inimigo. Muitos foram até expulsos das suas casas. Naquela época também. Por isso que a vida de um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, tem que enfrentar muito desafio, irmãos. Desafios familiares, porque tem família que não vai te aceitar porque você aceitou Jesus.
é capaz de expulsar você da sua casa. Fala, você não é mais digno de estar conosco, você não é mais minha família, porque você creu nesse Jesus e você não é mais. Isso aconteceu muito com eles lá. Entendeu, amados? E se a pessoa recebe o evangelho, mas prefere ficar com seu pai, com sua mãe, na sua tradição, então não é digno de ser discípulo também de Jesus. Fique com seu pai, fique com sua mãe e fica na religiosidade, fica ali com a sua tradição. Mas aqueles que querem a vida eterna, ele vai provocar aborrecimento ao pai, aborrecimento à mãe, né? Então, Jesus, irmão, ele disse: o que ama o pai, o que ama a mãe mais do que a mim, é, não é digno dele. E aqui, lógico, Lucas e Mateus, ele queriam dizer essa mesma coisa. Então, irmão, o discípulo, olha só, os discípulos devem amar muito mais a Jesus do que a sua própria família. Irmãos, nos dias de hoje, não é diferente também não, tá bom? Presta bem atenção nisso. Se nós que somos cristãos, nós temos que amar Jesus acima de tudo na nossa vida, mais do que os nossos próprios parentes, tá bom? Nossa própria família. Veja bem, isso acontece muito no meio da família. Suponhamos um exemplo, né, irmãos? Tem uma família cristã, só que um filho se desvia, uma filha se desvia e pega outros rumos. Não quer mais servir a Jesus, quer andar no mundo com seus amigos, seus colegas, e em algum momento acontece alguma coisa, vamos dizer assim, algum erro, foi pego alguma coisa, precisa, vai precisar do pai, essa pessoa um pouco menor vai precisar do pai, aí essa pessoa fica, esse filho pode ficar assustado, ou a filha, e apresenta uma situação que o pai precisa mentir, que precisa manipular aquela situação para ver o bem de um filho. Veja, cuidado que isso também é uma cilada do inimigo, irmãos. A gente amamos nossos filhos, mas os nossos filhos também têm a consciência que nós temos. Nós não estamos falando de criança, tá, irmão? Estamos falando de pessoas que têm ciência mesmo, faculdade mental, né? Então, cuidado, irmãos, para os pais proteger filhos no erros, tá bom? Ame a Cristo, ame a doutrina, ame. Nunca vocês vão desprezar os vossos filhos, mas vocês não caiam no erro que os filhos possam provocar. Precisamos ter sabedoria com isso também, tá bom, irmãos? E isso pode ser inversão com os pais também, tá certo? Então, veja, todos nós amamos os nossos filhos. Acima deles, amamos a Deus, que está acima deles. Todos eles foram, Deus nos deu para nós dentro do nosso casamento, mas todos pertencem a Deus. Eu pertenço a Deus, vocês pertencem a Deus, vossos filhos pertencem a Deus também. Só que, irmãos, não caiamos no erro da mentira, do pecado, de consertar erro de outras pessoas. Aconselhamos. Se aceitar, é um bem-aventurado. Se negar, desprezar, infelizmente, às vezes pagarão seus erros mais doloridos. E você é livre disso. Você não pode se sentir culpado, porque os conselhos que os pais dão em Cristo são valiosos. O problema é quando a pessoa não valoriza. Entendeu, meus amados? Então, veja bem, aqui nós vemos que o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo são aqueles que amam Cristo acima de todas as coisas, mais do que seus próprios familiares. Aquele momento que vocês vão em casamentos, em festas com idolatria, perdão, vocês vão não, me perdoa, deixa eu corrigir aqui. Quando uma pessoa é convidada, porque existe crente que vão em festas da idolatria para satisfazer o desejo do seu parente, da sua família. Entendeu? E o que acontece? Nega o amor de Jesus Cristo. Quem é maior? Um casamento que é secular e depois todos morrem? Ou aquele que é eterno? Quem você vai mais amar? Quem você vai mais agradar? Será que vale a pena cometer esses erros? Põe isso na balança e medite isso. Por isso que o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus e a verdadeira discípula do Senhor Jesus, ela
medita antes de tomar certas decisões na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Então, devemos amar a Deus. Devemos amar a Jesus Cristo. Se somos verdadeiros discípulos, até a nossa própria, como ele diz aqui, também a sua própria vida, quer dizer, você vai aborrecer a sua própria vida. O que é isso, aborrecer a sua própria vida? Você não vai participar das concupiscências deste mundo, você despreza ela, entendeu? Por isso que aquele que perde a vida nesta terra, ela ganha a vida eterna. O que é perder a vida? Não é que morreu, ela deixa de participar da vida deste mundo, das concupiscências, dos desejos carnais, pecaminosos, para andar na santificação com Cristo. E aí ela ganha a vida eterna. Aqueles que querem andar na concupiscência, no pecado, quer gozar os pecados, a vida, a esse mundo secular, quando morrer, perde a vida eterna. Mas ganhou a vida aqui secular. Teve muitas felicidades, aconteceu muitas coisas, né? Às vezes, tanto pecados impuros, enfim, achando que ganhou a vida nesse secular, na verdade está perdendo a vida eterna. Bom, então vejamos aqui na palavra do nosso Senhor, né, irmãos, que no versículo 27, qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Vejamos bem isso. Irmãos, sobre carregar a cruz, vamos dar uma olhada ali no capítulo 9 de Lucas, e versículo 26. Vamos ver o que quer dizer. Olha aqui, ó. Capítulo 9 de Lucas, versículo 26, diz bem claro assim, ó. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Tá vendo? Se quer levar a cruz, não se envergonhe de Jesus. Ande com Jesus. Se você quer levar a sua cruz, não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Declare Ele na sua vida, em tudo na sua vida. Tá bem, amados? Eu acredito que foi muito claro nessa expressão. Quando se fala aqui, no versículo 28, irmão, ao 32, ele fala assim: pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, e não se assentar primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça depois de haver posto alicerce, e não a podendo acabar, todos que virem começam a escarnecer dessa pessoa, né, dele. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo a uma guerra, a peleja contra outro rei, e não se assenta primeiro a tomar os conselhos, sobre com que 10.000 saiam ao encontro do que o que tem 20.000 contra, né, ele. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então vejamos aqui, irmãos, nessa passagem, glória a Deus, que é necessário, irmão, calcular o preço de ser um discípulo de Cristo. É necessário, irmão, entendeu? Você, eu, nós, que somos discípulos de Jesus Cristo, pare, calcule qual é o preço de tudo isso. Medite aí, tá bom? Porque, irmãos, o perigo que nós estamos tendo hoje, por isso que nas leituras anteriores, nós falamos aqui no capítulo 13, sobre o verdadeiro discípulo e o falso discípulo. Então, nós precisamos, cada um de nós, parar e sentar e fazer um cálculo espiritual em nossa vida, para ver, né, irmãos, para nós calcular qual é o preço de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Você tem que ter esse cálculo, é necessário. Assim como esse homem, né, irmão, que está aqui, ele não preveu, né? Você vê que Jesus está falando assim, que tem que parar para ver se tem um custo, e não preveu. Aí ele vai e constrói o alicerce, e depois ele não tem dinheiro para terminar a sua casa, né? Uma torre, vamos dizer. Então, ele acaba sendo ridicularizado por outras pessoas que vê. Então, o falso discípulo, no fim, fica como ridículo, entendeu?
Glória ao Senhor Jesus. Então, espiritualmente, nós precisamos parar e ver qual é o preço de seguir Jesus. Qual é o preço? Então, nós temos que nos enriquecer em Cristo Jesus. Nós temos que nos enriquecer no Espírito Santo, buscar o que é do céu. Quantas mensagens Jesus deixou dizendo: buscai antes o reino do céu, ajuntai o tesouro no céu. Para ser o verdadeiro discípulo, nós temos que fazer isso, irmão. Isso tem preço, tem o preço da renúncia, tem preço de ser desprezado. Quanto lá, nós podemos ler aqui, bem claro, glória ao nome do Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 5, lá nas Beatitudes, né? Vocês lembram, irmãos? Ali no capítulo 5, que Jesus disse claramente. Olha, eu vou ler só o final aqui do versículo, para vocês entenderem, irmãos. Aqui uma passagem assim, ó. Ele diz bem claro aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. No versículo 10, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Por causa de quê? Justiça, Deus, a palavra de Deus, o reino da justiça, o reino dos céus. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por causa de Jesus. Esse é o verdadeiro discípulo. É aquele que está firme. Não, eu pago este preço. Vou ser caluniado, vou ser desprezado, levantarão falso testemunho contra mim, mas eu não mudo. Eu sou cristão, eu sou uma cristã, eu sou de Jesus, eu sou um discípulo. Está me custando muitos males, mas eu estou em Cristo. Esse é o meu preço, sofrimento, perseguição, porque eu tenho usado o nome de Jesus. Irmão, todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, só tem palavras de vida eterna na boca. Tem pessoas que falam assim: eu não quero conversar mais com esse irmão, porque esse irmão só fala de Jesus, só de Deus, não há outra conversa na boca desse homem. Não tem uma conversa desse mundo, não tem uma conversa de política, não tem uma conversa de jogo de futebol, não tem uma conversa de alguma coisa. É só Deus, 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 até a pessoa se enfada. Pior, segura essa, viu, irmandade? Tem muito crente entre nós que até nos rejeita porque só falamos de Cristo. Eu não quero mais falar com esse irmão, mesmo crente, hein? Só fala de Deus, oh meu Deus do céu. Poxa, não tem outra conversa. É verdade, não é? Pronto, é uma rejeição. Esse é o preço do verdadeiro discípulo. Só que quem enxerga, na hora da oração, Deus faz uma obra, faz um milagre, Deus usa desse vaso, Deus usa de um vaso de uma irmã, que é uma serva de Deus, que tem palavras gloriosas de fé, como diz aqui da justiça, porque se fala de Jesus, é porque tem o dom da palavra de falar de Cristo. O Espírito Santo manifesta na boca deste homem e na boca desta mulher. Vocês estão entendendo isso? Vocês que estão no YouTube estão entendendo, estão percebendo? Espero que não estejam em conversas paralelas. Não estejam com isso. Irmãos, esse não é o momento de nós pedir oração, não é o momento de ficar declarando nossos problemas. Agora é o momento de ouvir a palavra e entender a palavra. É o momento que vocês, às vezes, por algum momento, vocês vão se distraindo e vão perdendo o conteúdo do poder, da misericórdia, da palavra de Deus. E eu, como um atalaia, eu tenho que avisar para que não haja um espírito que possa desviar vocês da palavra de Deus, porque isso aqui pode vazar na mão de vocês. O que adianta estar dentro de uma reunião e não participar dela? Assistir é uma coisa, assistir é quando uma pessoa está no cinema e está assistindo um filme. Participar é outra, é você estar em comunhão, dando glória e estar se alimentando da palavra de Deus. Esses é o que participam. Então, toma cuidado, que nós não podemos ter telespectadores como teremos participadores. Quem você está fazendo aqui no meio de uma reunião como esta? Participando ou telespectadores? Glória ao nome de Jesus. Alguém pode falar: nossa, é muito duro isso. Irmão, não é duro, é para acordar, porque a carne é terrível. A carne quer desviar nós de qualquer comunhão diante de Deus. Essa é a função, e é o que o inimigo mais procura colocar no meio de nós. Vamos estar na comunhão, vamos estar em Cristo, vamos, porque pode ser que muitos aqui perderam essa oportunidade gloriosa do que está acontecendo aqui agora. Mas também muitos que estão aqui têm aproveitado essa gloriosa, porque é a comunhão. É a comunhão. Glória ao nome do Senhor. Então, voltando aqui, irmãos, né, nós temos um preço. E o discípulo, nós que somos discípulos, irmão,
nós devemos entender, então, qual é o preço para nós completar essa carreira cristã. Parou para meditar nisso, cada um de vocês? Pararam para meditar? Puxa vida, qual é o meu preço por seguir Jesus Cristo? O que eu ganho com isso? Para aí. Materialmente, nós temos despesas mensais, conta de água, de luz, IPTU, IPVA de carro, um monte de despesa conforme as pessoas, né? Pare aí, faz a sua conta, você tem um salário X e você vai pagar essa despesa, tem supermercado, tem um monte de coisas para vocês fazerem de dentista. Separaram para fazer? Vocês têm esse costume de cada dia sentar e falar, eu vou cobrir isso, vou pagar isso, vai me sobrar X. Pronto, tá? Já pararam para fazer isso? Ah, não, isso a gente faz, muito bem. Então, espiritualmente, pare e sente e vê qual é o preço de um verdadeiro discípulo diante de Jesus. Qual é o preço de tudo isso? Entendeu? Por isso que Jesus está dizendo, o nosso compromisso, irmão, aqui na palavra de Deus. Então, para nós completar a nossa carreira, nós temos sim que analisar a nossa vida espiritual diante do nosso Senhor Jesus Cristo. E ser um verdadeiro discípulo, nós temos que assumir os nossos compromissos espirituais com o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, da mesma forma que Jesus explicou sobre o rei, irmão, que deve considerar, né, friamente, né, a probabilidade antes de decidir uma guerra e uma paz. Então, o rei, ele chama o conselho e fala, olha, nós vamos enfrentar essa guerra ou nós vamos tomar a paz? Vamos ver as nossas condições. Peraí, nós só estamos com 10 mil soldados. O nosso oponente, ele está com 20 mil. Então, nós estamos em desvantagem 50%. Vamos propor uma paz entre o país, assim não tem perdas humanas. Estamos dizendo isso materialmente. O cálculo de um rei, a responsabilidade de um rei. Assim são as nações, irmãos. Se um governante tomar atitudes erradas, as nações sofrem, o povo sofre, o exército sofre, tudo sofre. E ainda pode ser dominado pelo inimigo. Não é verdade? Isso materialmente dizendo. Espiritualmente, irmão, o Senhor Jesus, ele quer que nós também não temos, nós temos que tomar cuidado com a nossa emocional, as nossas emoções. Temos que ser um pouco mais frio em questão emocional, ter um pouco mais de meditação, a probabilidade, se eu fizer isso, qual é a consequência disso? Se eu tomar essa atitude, o que virá? Se eu tomar essa ação, qual será a reação? Vocês estão entendendo isso? Vou trazer um pouco mais claro. Se eu me irar com alguém, qual é a reação dessa pessoa? Vai ser mansa ou vai ser mais irada do que eu? Se eu for mais manso e humilde com essa pessoa, qual será a reação dessa pessoa? Espiritualmente, se eu tomar uma decisão de não aceitar os convites que venham provocar contra o meu Cristo, o pecado contra o meu Cristo, qual será o meu preço sobre isso? Aquelas pessoas poderão te odiar, mas Cristo te amar. Qual você prefere? Aquele que te deu a vida eterna, com certeza. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tome cuidado nas suas decisões e nos seus convites. Se você quer agradar parente, você vai desagradar Jesus. Se você quer agradar Cristo, você vai desagradar o mundo e os parentes que estão no mundo. Foi claro nisso? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vemos aqui para nós terminarmos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui já no versículo 33, né? Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, quer dizer, ele perdeu o seu poder, o seu sabor, tá bom? Com que ele há de salgar? Aí o versículo 35 explica. Não, nem presta para a terra, para o seu monturo, lança-se no fora. E aí Jesus disse para todos, quem tem ouvido, ouça
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só o que Jesus quis dizer aqui, irmãos. Vemos aqui a essência de ser um discípulo de Cristo, irmãos. Nós vemos aqui o compromisso, irmão, é incondicional. O nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus é incondicional. Isso envolve, irmão, abrir a mão até das nossas vidas, das nossas coisas materiais deste mundo. Sim. Mas como isso, irmão Júlio? Como pode uma coisa disso? Abrir mão material? É que existem momentos, irmãos, que pode vir algumas coisas ilícitas, algumas coisas que não agradam ao Senhor, vem a oportunidade para nós, e nós abrir mão disso, mas ficar com Jesus Cristo. E, às vezes, aconteça algumas coisas conosco, que venha a perder alguma coisa, né? E nós preferimos perder para ter paz em Cristo Jesus e estar salvo nele do que nós enfrentarmos algumas guerras. Então, até as coisas materiais. Hoje, Deus abençoou, vocês têm emprego, muitos têm até bens materiais, tudo. Só que não esqueça disso. Um dia, quando o anticristo se levantar e confiscar todas as coisas, ame Cristo. Se nós chegarmos nesse dia, tá bom? Ame Jesus Cristo. Até os bens materiais têm que estar abaixo do nosso Senhor. Ele está acima de tudo. Infelizmente, tem crente que ama mais a riqueza do que Cristo. Ama mais os seus bens do que Cristo. Essa é a idolatria da avareza. Às vezes, tem um carro, trata melhor do que a sua própria família. E se trata o carro melhor que a família, e a família é Cristo também, então esse carro está em primeiro lugar. Ou uma casa, um bem, um dinheiro no banco, uma fazenda, e assim por diante. Lembra disso, que o verdadeiro discípulo, isso pode envolver, sim, num momento crucial entre os valores terrenos e a Cristo Jesus, as coisas materiais desse mundo. Bem-aventurado quem escolher Cristo. Aqui no versículo 34, está dizendo que a maior parte do sal do mundo, né, ali antigo, ela não era assim pura, né, porque estava no solo, no chão, ali nas praias também, né, e acabava perdendo o seu sabor, que é o insípido, né, que se fala. Bom, facilmente formando, ele seria impróprio, até para ser usado como fertilizante. Não prestava para nada, tinha que jogar fora esse sal, né? Então, irmão, ele não prestava. Então, o perigo, irmão, de nós agora, nós cristãos, aqui como está escrito na Bíblia, o perigo de deixar o nosso testemunho perde o sabor. Então, você sabe aquele crente que dá mau testemunho? É aquele sal insípido, perdeu o sabor. É onde que as pessoas olham e se escandalizam nessa pessoa. Acaba escandalizando Jesus Cristo. Todo crente que dá má testemunho de Jesus Cristo é um sal insípido, é um sal degenerado, não presta para nada. Essa é a pura realidade que Jesus está deixando bem claro, tá bem, irmão? Então, ela perde o sabor. E é o que podemos ser descartado no serviço. Porque aquele que dá mau testemunho da palavra de Deus, de Jesus Cristo, ele acaba sendo descartado do serviço do Senhor Jesus. Não serve para nada. Irmão, se houver entre nós alguém que dá mau testemunho de Jesus Cristo na sua vida, e as pessoas de fora ver que você é um falso crente, um crente que só faz coisas erradas para o seu próprio bem e escandalizando o nome de Jesus Cristo, então você fica bem claro que você é um sal degenerado. Não serve para nada, nem para o serviço do Senhor Jesus vai servir. Mas se hoje você dobrar o joelho e pedir perdão a Jesus, e daqui em diante quer dar o verdadeiro testemunho, e declarar, e não se envergonhar de Jesus, e declarar, ainda que te custe até os bens materiais, para você perder por causa de muitas coisas erradas que fizeram, e você ainda honrar Cristo, você vai ser um sal muito bem para que possa dar o tempero espiritualmente nesse mundo
Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. O Senhor falou assim, aqui ele falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso nós vamos ver também em Lucas capítulo 8. Vamos lá, Lucas capítulo 8, versículos 5 e 8. Olha o que Lucas diz aqui no capítulo 8. Ele fala claramente isso. Olha, eu estou no 9, perdão. Deixa eu voltar aqui no 8. Olha o que ele diz aqui, ó. Um semeador saiu a semear uma semente, e quando semeava, caiu uma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre as pedras, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu sobre os espinhos, crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra, nascida, produziu frutos 100 por 1, dizendo essas coisas, chama. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pronto. Glória a Deus. Irmão, e quem é que tem ouvido para ouvir ou ouça? Vocês lembram os discípulos? Toda vez que o Senhor Jesus falava uma parábola, os outros ouviam, mas não tinham interesse de saber o que era a parábola. Os discípulos falaram, Senhor, nos explique melhor sobre essa parábola. Aí Jesus explicava. Para eles, não é dado o reino do céu, mas para vós é revelado o reino do céu. Por quê? Porque teve interesse de aprender com Jesus. E assim, irmãos, somos nós aqui. Temos interesse de aprender com Jesus. E aí, o Espírito Santo abre melhor a nossa mente. Creio que todos aqui aprenderam, entenderam, e o nome de Deus é glorificado. Então, esses são os conselhos dos dias de hoje, meus amados. Que guardamos a palavra de Deus em nossos corações, e sejamos firmes, temente a Deus e verdadeiros discípulos diante do Senhor. Medite em tudo isso, que o nome de Deus seja sempre glorificado. Deus seja louvado, irmãos. Amém. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.